Enquanto vamos estudando essa mensagem de hoje, por favor, permaneça em oração, uma oração silenciosa, pedindo especialmente a Deus que nos dê tranquilidade de espírito e também prontidão para receber a verdade que Ele deseja nos ensinar. Nós vamos estudar juntos hoje, à luz da Palavra de Deus, 3 momentos da história do povo de Deus em que as mesmas circunstâncias, as mesmas experiências se repetiram. E eu quero que você observe comigo qual foi a mensagem dada em cada caso. Então nós vamos analisar esses 3 momentos da história. Número 1. Aquele período da história do povo de Deus imediatamente antes deles serem levados cativos para a Babilônia. Número 2. Aquele período da história do povo de Deus imediatamente antes da destruição de Jerusalém. Número 3. Aquele período da história do povo de Deus imediatamente antes da volta de Jesus. Aquele período da história que se chama hoje, agora. Ok, então abra comigo a sua Bíblia, se você tiver a oportunidade, em Atos capítulo 13. Nesse capítulo nós temos como um breve esboço de uma palestra que o apóstolo Paulo deu lá na Antioquia. Ele começa com a experiência dos filhos de Israel ao serem chamados para fora do Egito, levanta alguns outros pontos da história, vem trazendo o povo para os eventos presentes, aquilo que estavam vivendo naquele momento, a saber, as experiências da primeira vinda de Jesus, o ensino, morte e ressurreição de Cristo. E então ele encerrou o seu discurso com estas palavras: Ficai sabendo, pois, irmãos, que por este homem vos é pregado a remissão dos pecados, e por ele todos os que creem são justificados de todas as coisas, das quais não podereis ser justificados pela lei de Moisés. Acautelai-vos, portanto, para que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Eis que vós, desprezadores, maravilhai-vos e perecei, porque realizo uma obra em vossos dias, uma obra da qual de maneira nenhuma acreditareis, embora alguém a declare a vós. Observe que ele disse o que está dito nos profetas. Ao que ele está se referindo? Que profetas ele está falando? Primeiro ele está falando do profeta Isaías. E o que foi que o profeta Isaías disse? Leia comigo. Por isso disse o Senhor, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honra, mas afastou de mim o seu coração, e seu temor para comigo é ensinado pelo preceito dos homens. Portanto, eis que prosseguirei a fazer uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria de seus sábios perecerá, e o entendimento de seus prudentes será ocultado. Agora, quando que foi que essa profecia foi dada? Veja que o povo de Deus estava passando por um momento da história deles. Que momento foi esse, quando o profeta Isaías veio trazendo essa mensagem? Qual era a circunstância? Por que se fez necessário uma advertência como essa? Você verá que a advertência foi dada por volta de 712 a.C., ou seja, um pouco mais de um século antes de o povo ser levado para o cativeiro da Babilônia. O povo havia se afastado da verdadeira adoração a Deus. Embora eles ainda mantivessem com grande tenacidade e zelo todas as formas e cerimônias. Ainda tinham a pompa da estrutura das cerimônias, mas Deus os repreendeu por meio do profeta e disse que os seus sacrifícios, oblações, as suas orações e serviços eram um fardo para ele e que ele estava cansado de suportá-los e não os aceitaria mais. Por quê? Porque, embora eles se apegassem às formas das cerimônias externas, ao título de igreja verdadeira, ao templo do Senhor, eles haviam deixado de fora dessas formas e cerimônias a única coisa que poderia tornar estas coisas de algum valor aos olhos de Deus. Que valor que tem sacrifícios, cerimônias, cultos, templos, festas que Deus mesmo instituiu, se estas coisas não vierem de um coração quebrantado e contrito? Que valor teriam os sacrifícios que entregavam, se eles mesmos não tivessem se entregado a Deus verdadeiramente? Sabe, queridos, a religião não mudou. Deus, ele também não mudou. Sempre se tratou da mesma coisa. Deus quer o coração. Ele será rei e governará até mesmo os pensamentos e sentimentos do coração. Sabe, quando o coração está longe de Deus, essas formas externas, apenas os movimentos do corpo, são uma zombaria aos seus olhos. E é por isso que se fez necessária a advertência que nós lemos juntos.
E nessa primeira mensagem, através de Isaías, mais de um século antes do cativeiro de Babilônia, Deus ele disse: farei uma obra e será uma obra assombrosa. E a razão disso é porque o coração desse povo se afastou de mim. E, no entanto, o povo progrediu da mesma maneira e não deu ouvidos à advertência e reprovação. E assim nós avançamos quase um século depois. E nós chegamos então à profecia de Abacuque, no capítulo 1. E essa profecia de Abacuque foi cerca de 20 anos antes da queda de Jerusalém por Nabucodonosor e o povo ser transportado para o cativeiro. Agora, o profeta Abacuque assume a mesma linguagem, a mesma linha. Agora eu quero que você note que o que Isaías disse e Abacuque também disse é exatamente o que Paulo cita no capítulo 13 do livro de Atos. Em Abacuque 1:5, o profeta pergunta ao Senhor por que Deus mostra a iniquidade, mantém diante dos olhos do profeta a iniquidade, por que Deus traz ali diante do profeta cenas de opressão, de violência, de destruição e mantém essas imagens diante da mente. E então o Senhor responde: vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Afinal de contas, que obra é essa que Deus está se referindo? Pois eu suscito os caldeus, essa nação feroz e impetuosa que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são suas. Em Isaías ele disse: a sabedoria dos sábios perecerá. Em Abacuque ele disse: levantarei os caldeus, nação feroz e impetuosa, que virá contra vocês e os derrubará. Marcharão para tomar posse de suas moradas ou de terras que não são deles. E isso aconteceu. Apenas 20 anos depois de ter sido dito isso, Jerusalém foi levada cativa e parte dos vasos da casa de Deus foram levados para a Babilônia. Alguns dos príncipes também foram levados. Daniel e seus companheiros estavam entre eles. Então, Nabucodonosor assumiu o controle em Jerusalém. E isso foi rapidamente seguido por uma queda ainda maior até o tempo de Zedequias, quando a cidade foi destruída, o templo foi queimado e os vasos foram retirados da casa de Deus e o povo foi levado para uma terra estranha. E por que isso aconteceu? Por um simples motivo. Eles haviam perdido de vista a verdadeira religião. Haviam perdido de vista a mensagem que Deus lhes havia dado. Sabe aquela mensagem que opera no coração? Aquela mensagem de vida que opera na fonte da alma, opera na mente. E eles passaram a considerar e a se apegar a Jerusalém, à cidade, ao templo, aos serviços externos como religião. Então eles multiplicaram as suas formas e cerimônias. E ao mesmo tempo em que se orgulhavam de que estavam zelando por essas formas, a vida, o poder, a religião, a presença de Deus, tudo isso havia desaparecido deles. E para que eles parassem de olhar para tudo aquilo que era visível, onde não há poder nenhum para salvar, e então para que eles começassem a olhar para a vida interior, o poder interior que estava faltando, Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu que acontecesse uma sequência de circunstâncias que serviram para solapar a cidade, acabar com o templo, tirar tudo isso e pôr fim a todo o serviço externo e permitir aos inimigos do povo de Deus levar até mesmo os próprios vasos consagrados ao serviço do templo de Deus. E as próprias pessoas foram levadas como escravas, já que haviam perdido a liberdade do Evangelho. Já haviam perdido o Evangelho da salvação. Em outras palavras, já que eles estavam há muito tempo cativos do pecado. E qual era a mensagem que os salvaria? A mesma mensagem que Paulo pregou em seus dias. E a mesma mensagem que deve ser pregada ainda hoje. Mas vejamos a próxima etapa no tempo. Vá em Atos, no capítulo 13, e observe as circunstâncias. Depois que Jerusalém foi destruída, o templo queimado, os vasos do templo levados embora, o povo feito cativo de Babilônia, já que eram escravos dos próprios pecados, aí lhes foi permitido então enxergar a situação e se voltar para Deus por libertação, com arrependimento e confissão. E a oração que lemos em Daniel 9 é justamente a confissão do povo que estava cativo. E Deus lhes enviou uma mensagem de libertação. E eles foram libertos.
Você percebe o ensinamento? A lição que Deus quis ensinar para eles e para nós também hoje? Aí então a cidade foi reconstruída, o templo foi restaurado, o serviço religioso continuou e o ciclo da história começou a mudar novamente. E agora nós chegamos ao tempo do primeiro advento de Jesus. E quais são as circunstâncias? As mesmas novamente. Formas e cerimônias, o templo lindamente adornado e decorado, estruturas. O serviço muito elaborado, cultos e cerimônias, mas o coração das pessoas estava como sepulcros caiados. E quando Cristo veio ensinar a verdade ao povo, ele varreu as tradições deles, as invenções humanas, sabe? O que eles haviam ensinado ao povo de Deus. Ele não deu importância nenhuma para estas coisas. E por causa disso, eles olharam para Jesus com horror, como se fosse, sabe, um horror santo. Eles estavam protegendo a igreja de Deus, eles estavam protegendo a religião. E pensaram que Jesus estivesse contra a igreja, contra toda a religião. E ele não estava contra religião alguma. Eles é que haviam perdido de vista a verdadeira religião de seus corações e de suas vidas. E eles estavam confiando em formas e cerimônias, dizendo: este é o templo do Senhor, nós somos o povo de Deus. Não foi o próprio Deus quem trabalhou em favor da reconstrução do templo? Teve até profecia a respeito disso. E, no entanto, no próprio pátio do templo, eles praticavam o roubo, o engano e a fraude. Eles tiravam proveito próprio e isso era feito dentro do recinto do templo que eles estavam ali dizendo proteger. Eles queriam proteger a igreja verdadeira, queriam proteger o templo do Senhor, as estruturas, os cargos de liderança, a religião, mas por seu próprio procedimento destruíram completamente a relevância de tudo aquilo que estavam intentando em zelar e cuidar. E Cristo veio para ensinar a verdade, veio para varrer estas coisas que não tinham ou não têm importância alguma se não vier de um coração quebrantado e contrito. Ele veio para trazer aos homens de volta a uma única e simples coisa, a fé em um Salvador pessoal que salva do pecado. E ele veio ensinar que nenhuma forma, nenhuma cerimônia, nenhuma profecia exterior, nenhum tipo de ritual, nenhum edifício, nada poderia tomar o lugar da fé pessoal e individual na perdoadora graça de Jesus Cristo. E lembre-se que perdão não é somente declarar você perdoado como algo exterior, não. É recuperar você do pecado, é tirar o pecado da sua vida e ele não mais existir na sua experiência. Essa era a lição que Jesus veio ensinar. E como foi que eles receberam esse tipo de ensinamento? Que era a única coisa capaz de salvar de verdade. Os líderes daquela época, que externamente defendiam a religião, defendiam a igreja, disseram assim: precisamos matar esse homem, precisamos acabar com esses aí. Se nós deixarmos eles prosseguirem, se deixarmos Jesus prosseguir com a sua obra, os romanos virão, tomarão a nossa influência, a nossa nação, ele vai acabar com a nossa igreja, ele está acabando com a nossa igreja, com a nossa posição. Eles estavam apegados a quê? Note que muitos deles estavam preocupados em manter o seu lugar, sua posição externa, estavam buscando ser reconhecidos, poder político. Já outros, por serem completamente ignorantes da verdade de Deus e do Evangelho, eram zelosos pelas estruturas, pelos líderes, pelas formas e cerimônias, como Saulo, julgando fazer um serviço para Deus. Afinal, era o templo de Deus. Eles eram o povo de Deus que ele mesmo havia escolhido, eles eram a sua igreja, realizavam cerimônias instituídas pelo próprio Deus. Mas haviam perdido completamente de vista o que tudo aquilo significava. E eles disseram: se esse homem continuar com seus ensinamentos, todos acreditarão nele. E então, quem que vai se apresentar como voluntário para lutar contra os romanos? Como que nós construiremos o nosso exército? Quando vem um homem e ensina o evangelho da paz, e o povo que acredita nele se recusa a lutar, antes ora por seus inimigos, esse homem precisa ser impedido. Pois se ele continuar, todos acreditarão nele, então os romanos eles vêm e acabam com o nosso lugar e a nossa nação.
Ele quer destruir a relevância dos templos. Ele quer destruir as cerimônias sagradas. E então o mataram. Agora veja como Paulo apresenta a mesma coisa, o mesmo assunto em Atos 13. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu templo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, conhecido, varões, irmãos, que por meio deste homem vos é pregado a remissão dos pecados, e por ele todos os que creem são justificados de todas as coisas, das quais não podereis ser justificados pela lei de Moisés. Você percebe que se trata da mensagem da justificação pela fé? Ou seja, sempre se tratou de ser puro, santo. E o único que pode fazer isso por mim e por você é Jesus, e não as coisas. O que importa é estar ligado ao céu e não ao templo e suas cerimônias, aparentemente cumpridores de estatutos e juízos, mas desconheciam a vida incorruptível de Jesus nas próprias vidas. Note que tudo gira em torno desse poder da vida incorruptível capaz de livrar da corrupção, de livrar do pecado. De modo que Jesus não viu corrupção por ter sido ressuscitado dos mortos. Então Paulo disse, por causa disso, por causa do poder da vida incorruptível revelada neste homem Cristo Jesus, há justificação para todo aquele que crê em seu poder de justificar de todas as coisas, das quais nós não podemos ser justificados pela lei de Moisés. Então veio a advertência. Acautelai-vos, pois, para que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Em outras palavras, cuidem, cuidado, para que vocês não façam a mesma coisa que eles fizeram, porque o resultado já é conhecido, já foi revelado pelos profetas. E isso foi dito em que ano? No ano 40 depois de Cristo. O que estava se aproximando da história do povo? A destruição de Jerusalém mais uma vez. Quando Cristo esteve aqui, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Depois da crucifixão, ressurreição e ascensão de Jesus, o apóstolo Paulo apresentou a história e afirmou ao povo da época dele o que aconteceria com eles, como se o que aconteceu no passado fosse uma mensagem que valia para o tempo presente novamente. Uma mensagem que, afinal, ela existe desde o início. Isaías já tinha afirmado a mesma coisa, Abacuque também. E o povo agora estava passando pela mesma experiência. E havia ainda nas páginas da história divina uma lição para o povo de Deus aprender. Qual lição? Tirar os olhos das formas e cerimônias exteriores, das estruturas, das coisas visíveis, e olhar para toda aquela glória enchia os olhos, mas o coração continuava vazio. Então eles deviam aprender a tirar os olhos daquilo que é visível e olhar para dentro deles mesmos e enxergar a podridão do coração, para aprender a confiar no poder de Deus que é capaz de purificar de todo o pecado, capaz de fazer deles uma nação realmente santa, de coração puro, de espírito reto. E agora, hoje, nós estamos passando pelas mesmas circunstâncias mais uma vez. Diante de nós está a nossa Jerusalém, ameaçada de destruição, sim. Nossas estruturas, nossas cerimônias, nosso louvor, nossos púlpitos, nossos shows, filmes, seriados, batismos, santas ceias, tudo está sob uma terrível ameaça de destruição. E por quê? Pela mesma razão de antigamente. Eles haviam recusado a verdade, recusado a mensagem de Deus, haviam se afastado do serviço de coração e aceitaram as formas e cerimônias no lugar daquela operação e vida de Deus no coração e na alma. Agora estamos enfrentando
as mesmas circunstâncias novamente. E a mesma advertência precisa soar agora aos nossos ouvidos. Cuidado, cuidado, para que a mesma coisa não aconteça com vocês. E a nação, como povo, como igreja verdadeira, não deu ouvidos à advertência. Não levou a sério a lição apresentada na história. E no ano 70, Tito veio com o exército romano e Jerusalém foi novamente destruída. O templo foi novamente queimado. Tudo que era exterior e visível foi tirado daquele povo e a nação foi dispersa por todos os lugares. Sabe que a história ela tem se repetido como que em ciclos. E hoje nós estamos lidando com uma Jerusalém da mesma forma e lidando com uma Babilônia da mesma forma. Mas para que fique claro, nós estamos lidando com uma Jerusalém da qual a antiga Jerusalém era o tipo. E estamos lidando com uma moderna Babilônia, da qual a antiga era um tipo. E hoje nós estamos na mesma situação. Estamos sendo colocados face a face novamente com o mesmo conjunto de circunstâncias. E Deus preservou a mesma advertência para nós. Acautelai-vos, portanto, para que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Eis que vós, desprezadores, maravilhai-vos e perecei, porque realizo uma obra em vossos dias, uma obra na qual de maneira nenhuma acreditareis, embora alguém a declare a vós. Veja, a edificação de Jerusalém, a construção do templo, servem simplesmente para o ajuntamento do povo. Veja Salmo 147. O Senhor edifica Jerusalém. Para que ele edifica Jerusalém? Porque ele reúne os dispersos de Israel. E leia Atos 15, quando Tiago ele tomou a palavra, quando eles estavam ali decidindo uma questão quanto à causa de Deus entre os gentios. Naquela primeira conferência em Jerusalém, ele disse assim: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Por quê? Por que edificar o tabernáculo? Para que essas estruturas? Veja, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Veja, a estrutura, a igreja, serve para facilitar o ajuntamento, a reunião de todo aquele que busca o Senhor. A edificação da antiga Jerusalém, a reconstrução do templo foram simplesmente para ajuntar, reunir o povo que desejasse adorar a Deus, ao Deus verdadeiro. E é como se fosse uma parábola na história, para nos ensinar a verdade a respeito destas coisas. O que edificou Jerusalém da primeira vez? O que foi que os libertou de Babilônia e os conduziu a cumprir a instrução de Deus e reconstruir a cidade? Foi a mensagem que o profeta Abacuque deu. Uma ocasião, quando meditava sobre o futuro, o profeta Abacuque ele disse, na esperança de que Deus explicasse tudo o que ele tinha visto, ele disse assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo. Ou seja, eu vou esperar vigilante, para quando Deus falar comigo, eu esteja então atento para ouvir. E graciosamente o Senhor respondeu. Ele disse assim: escreve a visão. Torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E essa era a mensagem que devia ser tornada tão clara, gravada em tábuas, para que a lição objetiva se destacasse diante do povo. Qual lição? Fora dada uma mensagem de esperança e de um futuro triunfo, mas também de um juízo presente. O Senhor ele especifica claramente os resultados da continuada apostasia e chama a atenção daqueles que são filhos verdadeiros para a gloriosa perspectiva de além. A única coisa que realmente importa é possuir aquela vida, a vida de Jesus em você. Não lugar, não cerimônia, não credo, mas vida. E essa vida vem através de uma fé pessoal no doador da vida. E vem por permanecer naquele que é a própria vida, obedecendo a toda a luz. E essa foi a mensagem que os chamou de Babilônia e os trouxe para a sua própria terra,
para que edificassem a cidade, para que fossem aquele povo santo que anda na luz. E mais adiante na história, após séculos de decadência, escuridão e perda dessa mensagem novamente, um período que nós chamamos da Idade das Trevas, nós vemos que uma luz começou a brilhar no século XVI. Uma luz que conduziria o povo para fora da escuridão. E qual foi a nota tônica desse movimento protestante? Não foi justamente o justo viverá pela fé? Essa foi a inspiração e a força do movimento. Se tivessem se apegado à luz que é progressiva, a reforma que havia apenas começado avançaria como uma maré e a terra toda teria sido iluminada com a glória de Deus. Mas eles retrocederam. E por que eles retrocederam? Pela mesma razão de antigamente. Em vez de olhar para frente e avançar cada vez mais na luz, eles ficaram temerosos de seguir além de seus pais reformadores e voltaram as costas para a luz. E começaram então a aceitar a tradição e não acompanharam a luz. Perderam o poder. E agora, em um cumprimento profético, Deus levanta um movimento. O movimento adventista e mais adiante a igreja adventista. Qual deveria ser o nosso princípio? Descartar o credo, a tradição, a invenção humana, os mestres humanos, os mandamentos de homens, tudo isso. E simplesmente nos voltar para a palavra do Deus vivo. Esse é o nosso fundamento. Quando nós escorregamos desse fundamento, não temos nada mais em que nos apoiar. E não importa de quem seja a tradição, não importa que homem seja, nada disso. No momento em que escorregamos da plataforma, e devemos estar firmados, ambos os pés firmemente fixados na simples palavra de Deus, quando escorregamos disso, não sobra nada. Ou nós temos a Jesus em nós, vivendo Ele e não mais eu, andando em toda a luz, ou não nos resta mais nada. Portanto, a Igreja Adventista, com as suas 3 mensagens angélicas, que é a missão, veio à existência para realizar a obra de edificar Jerusalém mais uma vez. Fazer a mesma coisa novamente. Reunir os dispersos de Israel. Reconstruir as ruínas da alma em primeiro lugar. A mensagem capaz de realizar isso é uma mensagem simples. Viver pela fé. O justo viverá pela fé. Viver, não parecer viver. Poder do alto governando o nosso corpo mortal, a nossa mente, a nossa língua, para que a vida de Jesus se manifeste nessa nossa carne. Com toda a sinceridade, eu quero dizer algo agora. Quando nós deixamos essa simples verdade fora de nosso ensino e nossa experiência, nós voltamos para onde o povo estava no tempo de Isaías e de Abacuque e no tempo de Jesus Cristo. E pertence a nós a mesma mensagem de advertência. Sabe, irmãos, eu faço um apelo às circunstâncias. Eu quero pedir que cada pessoa aqui que conhece um pouco, algo da nossa história, que pense um pouco. Todo aquele que conhece o início do movimento adventista sabe que no começo houve um poder maravilhoso. Não porque eles tinham toda a verdade, toda a luz, mas porque eles andavam em toda a luz que possuíam, em nada rejeitando daquilo que Deus havia até ali enviado. Portanto, Deus deu testemunho de sua mensagem. E almas foram convertidas não pelo poder da eloquência, mas pelo poder do Espírito de Deus. Nós lemos relatos de que um simples hino cantado no Espírito levava um público inteiro às lágrimas, porque o Espírito de Deus estava presente. Será que você não anseia em seu coração pelo poder daqueles dias, que se repita em nossos dias? Esse tempo e essa experiência, eles não vão voltar ao nós nos virarmos para o passado e queremos viver a luz que eles tinham lá atrás. Olhe para os pioneiros, olhe. Não é isso. Essa experiência vai voltar a ser nossa quando nós buscarmos aquele que é a luz e abrirmos as janelas da alma para o céu, fechar as janelas para a terra. Cessar de ouvir o homem, parar de apontar para as estruturas e coisas externas ou colocando mandamentos de homens no lugar dos mandamentos de Deus. Não, nós vamos voltar a ter a presença de Deus entre nós ao andarmos em toda a luz.
A mensagem que temos dado, que Jesus salva, precisamos levar para o templo da nossa alma em primeiro lugar. Precisa servir para mim primeiro, para você. Nós precisamos adquirir experiência. Você precisa dizer: Jesus me salva dos vícios, Ele me salvou do mau humor. Ele me salvou da incapacidade de perdoar, me salvou da impaciência, me salvou da irritabilidade, me salvou de ficar com o eu ferido, da intemperança, de ser mandão e controlador, me salvou de ser opressivo, me salvou de falar palavras feias, de pensar o mal do outro, me salvou de gostar do pecado, realmente me salvou do pecado. Eu apelo a você, meu querido irmão e minha irmã. Depois do início, do nosso início como igreja, uma nova luz irrompeu. Eu digo nova, porque mais uma vez a perdemos de vista, ao ponto de hoje nós exclamarmos com tranquilidade que não é possível viver sem cair em tentação, não é possível ser santo e imaculado aos olhos de Deus, irrepreensível aos seus olhos, não é possível guardar a lei de Deus, não é possível ter a mente de Jesus Cristo em nós. Mas Deus tem reacendido essa luz sobre o que significa verdadeiramente guardar os mandamentos de Deus e viver como Jesus viveu. Mas há sim muitas pessoas entre nós que conseguem enxergar esse mesmo padrão de comportamento que foi visto no povo de Deus dos tempos passados. Justamente quando Deus envia uma advertência e a cura. A advertência é: observem a história. A destruição está impendente sobre vocês. Vocês estão me adorando com os lábios, mas o coração está longe de mim. A cura. Aceitar de verdade a mensagem nos convidando a experimentar a libertação do pecado e viver pela fé a justiça de Jesus. Qual tem sido a nossa história desde que essa mensagem foi dada em 1888 e reacendida em nossos dias? Onde estamos agora em relação à mensagem? Até que ponto essa verdade foi reconhecida, não apenas consentida, mas de fato vivida entre nós plenamente? Já experimentamos a morte do eu? Já morremos para o mundo e para o pecado? Essa luz tem sido rejeitada, tem sofrido muita oposição por parte de muitas pessoas. E por isso Deus vem e diz: cuidado, cuidado, para que não aconteça com vocês o que está dito nos profetas. E Ele diz para mim e para você: olhem, desprezadores, maravilhai-vos e perecereis. Eu não tenho visto uma resposta da nossa parte à altura da mensagem que Deus nos enviou, que tenha trazido algum resultado efetivo. Eu estou disposta a enfrentar o fato. É um fato. Precisa haver entre nós, povo e pastores, um espírito de arrependimento que nós não temos visto há anos. Precisa haver uma obra de reavivamento, de reforma entre nós, que ainda não estamos vendo nem sinal de que começou de verdade. Eu tenho orado e orado para que Deus faça isso, e Ele é o único que pode fazê-lo. Eu digo a todos os ministros e todo o povo de Deus, se nos levantarmos para continuar vivendo do mesmo jeito, sem que nos sobrevenha uma mudança decidida e mais marcante, diferente da que temos tido até agora, já podemos estar certos dos resultados. Deus, em sua infinita misericórdia, permitirá que seja destruído tudo aquilo que tem substituído a verdadeira religião na nossa vida. Que Deus tenha piedade de seu povo e de sua obra. Talvez vocês pensem que eu estou falando de forma muito afiada, muito cortante, mas eu digo isso a vocês, meus irmãos, porque minha alma está sobrecarregada com isso e eu devo transmitir essa mensagem. Eu creio que Deus, através de sua palavra, falou coisas que fazem nos estremecer. E se isso não fizer você e eu dobrarmos os nossos joelhos em arrependimento e humilhação diante de Deus, o que é que vai fazer? Nós vamos continuar vivendo sem energia, sem poder, sem luz? Nós vamos voltar a passar pelas mesmas experiências novamente? Eu creio que chegamos a uma encruzilhada e nós precisamos decidir de uma vez por todas. Eu não quero ver esse círculo vicioso se repetindo eternamente, essa história se repetindo, as circunstâncias se repetindo. Há aqueles que muito consomem e não produzem, a quem Deus converterá por meio de arrependimento ou os removerá da obra. Eu realmente espero isso. De duas uma,
Ou acontece a verdadeira conversão do coração, uma nova experiência nessa mensagem, ou os que estão tentando dar essa mensagem sem ter sido verdadeiramente convertidos por ela serão removidos pelo dedo de Deus muito em breve. Por que sair e pregar uma mensagem às pessoas para salvá-las do pecado, salvá-las de Babilônia, prepará-las para a vinda do Senhor, quando nós mesmos não conhecemos a mensagem na alma? Deus me livre! A mensagem é tão simples. O justo viverá pela fé. A fé de Jesus, que produz os mesmos frutos que nele. Portanto, seja-vos conhecido, homens e irmãos, que por meio deste homem vos é pregado o perdão de pecados, e por ele todos os que creem são justificados de todas as coisas, das quais não podereis ser justificados por nenhuma outra coisa. Essa é a mensagem agora. Essa é a mensagem que veio ao nosso povo anos atrás e tem sido adiada, não compreendida ou retida como se não pertencesse a Deus. Cuidado, é perigoso, mas é de Deus. E aqueles que têm fechado os olhos para isso, eu temo que nunca consigam enxergar com clareza. Eu temo que haja aqueles que realmente perderam o poder de discernimento, de modo que eles não mais serão capazes de reconhecer a mensagem de Deus e discernir a verdade. Será que é possível nós sermos tirados da nossa atual condição, confusa, sombria e desanimadora por qualquer liderança ou ensino humanos? Eu respondo, não, não é possível. Deus precisa trabalhar. Ele colocará o seu poder sobre todo aquele que estiver disposto a receber, que estiver disposto a apresentar e dar a mensagem com clareza e poder e apontar o caminho para fora da confusão e das trevas. Não será pela forma externa de organização. Muitas vezes nossos líderes têm estado ocupados formulando planos e mais planos para a organização. Mas eu percebo que nós temos perdido o poder de Deus. Não pensem que será por mudança de planos, por mudança de administração, por uma nova forma de fazer as coisas. Nós estaríamos começando no lugar errado. A mudança necessária é uma mudança completa de coração, é nascer de novo mesmo. Quando uma mudança completa de coração ocorrer nos nossos pastores e então no nosso povo, o poder que vem com a completa submissão a Jesus irá varrer, sabe essas coisas estranhas que estamos vendo no nosso arraial? Pois é, não acontece por formas externas ou por meio de planos de operação. Primeiro precisa haver verdadeira conversão. Depois nós poderemos planejar as demais mudanças necessárias. Qual é o chamado de Deus para você e para mim? Não pense que eu estou criticando alguém. Não, eu apelo a você, dizendo-lhe palavras de verdade e sobriedade. Apelo a todos os que entenderam o que significa a mensagem da justificação pela fé, que têm alguma compreensão da nossa situação presente. E agora? O que devemos fazer? Eu só posso dizer que todo homem e mulher enfrente essa realidade por si mesmo e que Deus conceda o seu Espírito e nos ajude. Minha alma está angustiada com tudo isso e tem estado angustiada. Mas eu quero dizer que a verdade de Deus triunfará e avançará com poder. Eu quero ver a mensagem avançar com simplicidade e clareza. Eu quero ver o povo se erguendo e brilhando com a justiça de Jesus. Quero ver pastores consagrados tomando a frente como líderes do povo, sem temor, sem medo algum. E Deus pode restaurar e ajudar. Mas esse silêncio, esse espírito de complacência, de concordar com o que Deus diz, mas seguir em frente do mesmo jeito, nunca completará a obra para este tempo. Não vai dar certo. Se Deus não nos ajudar, quem o fará? Meus irmãos, pastores, não deveriam estar mostrando o caminho? Não deveriam liderar o povo no caminho da salvação? E se os nossos líderes não nos conduzem como deveriam, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Eu, de bom ânimo, permaneço orando pela conversão de Israel. Foi-me perguntado o que eu espero realizar com esses vídeos. Eu não quero vencer qualquer argumento, não é isso. Eu entendi que todos temos uma missão, pregar a verdade e falar contra o erro. A Bíblia é, em grande parte, um registro do protesto das testemunhas de Deus contra os pecados prevalentes da igreja.
e de suas falhas. Praticamente todos os protestantes selaram seu testemunho com sangue e ainda assim a igreja da época prosseguiu até forçar a intervenção direta de Deus. Tudo o que Paulo esperava era que pudesse salvar alguns. Praticamente todos os apóstolos morreram como mártires e Cristo foi pendurado numa cruz. Levou 40 anos para que a destruição viesse. Deus esteve tentando intervir através de seus instrumentos, mas não deram ouvidos. Aí Deus se levantou e a destruição foi completa. Não brinque com Deus. Muitos costumam dizer assim, olha, pare com isso, Deus não precisa de justiceiros. Ele vai endireitar todas as coisas, a obra é dele quando ele achar que deve. É verdade, ele vai endireitar todas as coisas. Mas é verdade também que ele tem buscado endireitar todas as coisas, despertando a nossa consciência através de seus instrumentos humanos. Porque quando ele se levanta em suas ações diretas, destinos são selados pela justa retribuição, cada um segundo as suas obras. A história se repete. Vemos, parece que sempre a mesma tendência de se afastar da palavra de Deus, a mesma lentidão para ouvir a sua mensagem, a mesma dificuldade de entender o que significa dizer sou povo do Senhor. A mesma teimosia de coração, levantando-se contra Deus, trazendo continuamente as mesmas experiências na história do grande conflito entre Cristo e Satanás. Quando nós conseguimos aceitar a palavra de Deus, e à luz dessa palavra enxergar esses ciclos de repetição na história, identificar o que levou a essas experiências e também identificar o que foi que libertou o povo de Deus dessas experiências, aí nós poderemos aprender lições salvadoras para o presente e para a eternidade. Não seria hora de trazer a mensagem de Deus para o nosso coração e ter a certeza de que Ele está falando conosco? De que tudo isso se refere a nós, quando Ele adverte, quando Ele corrige, e Ele está esperando uma resposta da nossa parte? Que Deus nos dê a sua graça, meus irmãos, para responder à sua mensagem. Que Ele nos ajude a permitir que Ele realize em nós tudo aquilo que Ele deseja. E nos salve dessa angústia em que caímos. E nos conduza com o braço forte, vencendo e para vencer. Para que o dia da sua vinda possa ser apressado e possamos vê-lo como Ele é e descansar com Ele em seu reino eterno. Essa é a minha oração pelo povo, por Israel. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia